acho que desde a decisão, né, quando foi tomada a decisão pelo governo brasileiro de realizar em Belém, eu acho que havia uma consciência das questões logísticas, né? Isso é muito claro, e eu concordo muito bem com o posicionamento do governo, que foi justamente mostrar também isso, né? Que afinal de contas, grande parte dessas negociações e discussões são sobre, né, inclusive a própria floresta amazônica, e muitas vezes sem as pessoas conhecerem essa realidade, inclusive no próprio Brasil, né? Eu até já tive a oportunidade algumas vezes, mas é raro, a gente sabe que muita gente trabalha com a questão climática e nunca foi à floresta. Então, eu acho que apesar das dificuldades logísticas, eu considero que foi uma decisão acertada e que as pessoas que trabalham com essa questão, né, têm que ter uma sensibilização ainda maior do que apenas ler, né, sobre essas questões. E, claro, eu acho que no caso do governo brasileiro, assim, o interesse seria de tentar apoiar, né, assim, que a maior parte da população local possa estar lá, né, claro, bem local mesmo, o próprio Belém e os arredores. Eu acho que isso vai ser facilitado, mas o espaço é grande, né, às vezes mesmo alguém que vem de Manaus ou, enfim, Santarém, outras regiões, ainda mais sem ser das grandes cidades, talvez também vai ter dificuldade. Então, eu acho que eu entendo que já é isso que está acontecendo, né? Não só com iniciativas do governo, mas também da própria sociedade civil, dos grupos, que eles possam estar lá presentes também. A questão climática, ela é pouco presente, né, nas atividades da maioria dos fóruns regionais, as organizações tradicionais, né, Mercosul, Comunidade Andina, inclusive as mais recentes, né, ProSul, a Aliança do Pacífico, elas são organizações que elas foram criadas, né, os seus objetivos principais, né, na sua criação, inclusive o próprio Mercosul nos anos 90, a Comunidade Andina, para fomentar a integração econômica, né, num contexto que a questão do desenvolvimento sustentável ainda não era tão presente, ou pelo menos presente era, mas não era tão importante ou central, né, para a própria visão de desenvolvimento dos governos, né, dos Estados-membros. Então, essas organizações, eu escrevi sobre isso num capítulo recente, elas têm uma certa path dependence, né? Uma dependência de trajetória, ou seja, né, a forma como as questões ambientais e climáticas foram institucionalizadas, elas sempre são um adendo às questões econômicas, seja liberalização comercial, infraestrutura. Então, essas organizações não foram realmente capazes de ter modelos de desenvolvimento sustentável e de incluir, né, a questão climática como uma forma prioritária ou com mecanismos eficientes, eficazes. Então, o que temos hoje, assim, talvez nos últimos, inclusive no caso, né, do governo brasileiro, certamente nos últimos 2, 3 anos, é uma tentativa de, vamos dizer assim, de incorporar isso mais frontalmente. Em alguns espaços, como a própria Unasul, que não existe mais, né, também não existia a questão climática de uma forma central. Talvez hoje a organização que mais tenha atividades, né, inclusive no seu próprio propósito, a missão é a Ótica, né, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, e talvez essa foi também uma grande, talvez surpresa, né, o renascimento dessa organização com a realização de uma cúpula depois de vários anos, em 2023, e essa organização ela tem também, né, um objetivo de incorporar a sociedade civil, populações indígenas. Então, a gente vai ver se isso vai ocorrer de fato, mas existem as mobilizações. Eu entendo que já tem várias programações, inclusive paralelas, né, as próprias negociações oficiais, que vão estar presentes na região. Quando a gente trabalha com integração regional e a partir desse eixo de regionalismo comparado, né, que é onde inclusive me encaixo, vamos dizer assim, na literatura, eu acho que o objetivo é observar como outras regiões, né, não só a Europa, né, com a União Europeia, mas também na África, com a União Africana, na Ásia, que tem o ASEAN. Originalmente, inclusive o NAFTA, né, que inclui os Estados Unidos, né, era incorporado nessa discussão, nessa literatura, vamos dizer assim. Então, o objetivo é sempre observar como as outras regiões incorporaram algumas questões, como a climática, e justamente, como você perguntou, ver se no momento que no regionalismo sul-americano há, né, pelo menos uma intenção com a Ótica, com a COP30, de incorporar as questões ambientais e climáticas, né, numa outra perspectiva. Então, há essa troca, né, esse olhar de como outras organizações fizeram, claro, levando em consideração as suas especificidades. Então, no caso da integração europeia, que tem realmente o chamado New Green Deal, né, que foi um pacote muito abrangente, né, sobre as questões ambientais e climáticas,
Eu acho que tem várias iniciativas que eu acho que sim são válidas, importantes, né, também para pensar, sobretudo no que se refere à energia, né, enfim, as energias eólicas, por exemplo, solar, que já é uma realidade, inclusive no Brasil, na América Latina, mas claro que algumas especificidades daquela região são que, por exemplo, no que se refere a florestas, né, não existem mais florestas nativas, ou muito poucas, e não é um tema tão presente domesticamente, internamente. Enquanto que no Brasil, na América Latina, sobretudo a questão da floresta é central. Então aqui a gente tem um certo, vamos dizer assim, o exemplo, né, talvez no caso aqui europeu, ele não se encaixa tão bem, porque enquanto lá o maior desafio é realmente fazer essa transição energética, né, e as indústrias, né, que já existem, né, se reciclarem, enfim, aí tem toda uma discussão industrial também. Na América Latina e no Brasil, muitas vezes, né, assim, a prioridade em termos de diminuição de gás carbônico são o chamado land use, né, o uso da terra, ou seja, a questão agrícola e a questão das florestas. E aí o caso europeu, né, as legislações que eles têm internas, né, com florestas, eles não são tão adequados às legislações que temos aqui internamente. Inclusive, no caso brasileiro, o Código Florestal brasileiro é considerado até mais, vamos dizer assim, eficaz, né? O que ocorre não é a legislação, é a implementação dessa legislação, né, que não tem ocorrido, claro, porque em alguns momentos o próprio governo também não apoiava. Então é muito mais que tenha feito, vamos dizer assim, um apoio para a incorporação, para a implementação dessa legislação, do que a criação de novas legislações. Né? No caso europeu, um tema que ficou muito polêmico, né, a chamada UDR e CBAM, que são legislações que foram aprovadas internamente, né, para evitar, vamos dizer assim, o comércio, né, exportação e importação de produtos minerais ou florestais que tenham advindo, né, de regiões que foram, por exemplo, no caso da floresta desflorestada. E essa legislação ela é bastante rigorosa, né, e ela foi implementada internamente, está sendo implementada, né, internamente entre os países europeus, mas ela é uma legislação que nós chamamos de efeito extraterritorial. Ou seja, ela também vale para as importações de fora da União Europeia. E aí é onde, como eu disse, se tornou um tema muito polêmico, sobretudo no âmbito do comércio com o Mercosul, né, das negociações do Acordo da União Europeia e Mercosul, porque isso é visto como uma medida intromissiva, ou seja, né, uma legislação que foi aprovada legitimamente, claro, internamente na União Europeia, nos seus procedimentos lá democráticos, mas ela é imposta, né, a um país terceiro. Então, em geral, os países do sul global têm uma rejeição, né, vamos dizer assim, legislações que não foram, que de certa forma, né, ferem de alguma forma a sua própria soberania. Então, houveram negociações, inclusive no âmbito do Acordo da União Europeia e Mercosul, e no momento foram postergadas ou criadas exceções. No entanto, alguns setores, né, que exportam muito para a União Europeia, por exemplo, até já adaptaram. Então, vamos dizer assim, em termos substantivos, eu não acho que o resultado de implementar essas regulações seja ruim, pelo contrário. Acho que como cidadã, né, que acredita, né, vamos dizer assim, que não devem ser feitas explorações das florestas, né, para exportações, eu acho que essas legislações, elas contribuem, né, elas são um mecanismo a mais para contribuir para a implementação do que o nosso próprio Código Florestal ou os compromissos, por exemplo, que o Brasil assumiu, né, no Acordo de Paris, sejam implementados. Mas, mais uma vez, há uma tradição, e por justa causa, vamos dizer assim, de rejeitar esse tipo de legislação extraterritorial. Então, no caso, né, esse exemplo aí não seria tão adequado. Mas, mais uma vez, vários exemplos, eu acho, no âmbito de transição energética, né, e adaptação da produção industrial, né, para mecanismos menos poluentes, eu acho que são exemplos interessantes, sim, que podem ser, claro, que observados, adaptados e implementados, né, se houver consenso aqui nos nossos processos de integração. Então, eu e o José Briceño, né, um colega, escrevemos sobre a Unasul e o regionalismo pós-hegemônico, mas, assim, eu acho que o conceito mesmo, acho que ele tem que ser atribuído, né, às professoras Diana Tucci, sobretudo, né, argentina da Flaxo, que escreveu um livro com a colega Pia Rigrossi, e acho que é ali que realmente a originalidade, vamos dizer assim, do conceito, eu acho que tem que ser atribuído a enfim, esses pesquisadores, professores, e claro, todos nós, né, trabalhando no âmbito da integração regional, lemos, adaptamos, incorporamos. Existia também o conceito do regionalismo pós-liberal, né, que o Pedro Mota Veiga também originalmente
aqui no Brasil já tinha refletido, né, como que mesmo o Mercosul, né, com a incorporação do chamado Mercosul Social, né, que foram uma virada, né, que, vamos dizer assim, diminuindo um pouco a importância do livre comércio para a definição de desenvolvimento, incorporou. Então, essa época, que por um lado é um mecanismo, né, um modelo de desenvolvimento, o hegemonismo pós-liberal, pós-hegemônico, por outro lado também é uma fase, a gente acaba denominando uma fase da integração latino-americana e sul-americana certamente, como um momento em que, curiosamente, né, a definição de hegemonia, né, na própria Toussaint e Higuerosa, é uma definição que ela tem um fundamento, né, de não existir modelos únicos, né, que seria o modelo neoliberal hegemônico do consenso de Washington. Por outro lado, numa chave mais gramsciana, também há uma definição, né, a partir da contestação da hegemonia gramsciana, de que você também tem outros, além dos consensos normativos, né, sobre o modelo de desenvolvimento, outros atores também presentes, e aí certamente os atores sociais, né, que participaram bastante dessa virada, né, da Maria Rosa. Então foi um regionalismo onde abriu-se também um canal de participação, não sempre efetivo, claro, mas sim, né, abriu-se mecanismos de participação no próprio Mercosul Social, as cúpulas sociais e na Unasul. Então, esse hegemônico também se refere nesse fundo né, gramsciano de outros atores sociais participando, e também tem uma terceira interpretação do pós-hegemônico, que é também uma descentralização do próprio Estados Unidos, né, como uma potência hegemônica na região, onde, né, no projeto da ALCA, né, era visto como o líder, vamos dizer assim, né, uma potência hegemônica movendo aquele regionalismo onde se enquadrava também o próprio Mercosul nos anos 90, a Comunidade Andina, e que era baseado na liberalização comercial, né, o chamado justamente Consenso de Washington. Então, esse conceito de liberalismo pós-hegemônico, ele foi muito hegemônico, talvez possa dizer, né? Ele realmente foi, vamos dizer assim, incorporado na literatura, um reconhecimento de que era uma outra fase ou uma outra forma, novamente, outro conceito de desenvolvimento que foi incorporado nessa fase aí a partir dos anos 2000 e, sobretudo, também muito puxado, né, pelas mudanças domésticas, né, durante o governo Chávez na Venezuela, antes, né, até mesmo do Maduro, onde havia também, com a criação da ALBA, né, um outro modelo também. Aí sim, nem necessariamente só mais social-democrata, vamos dizer assim, né, como a gente pode dizer, que foi a Unasul e o próprio Mercosul, mas um modelo, né, do socialismo do século XXI, né, que era inclusive a forma, né, como foi denominada esse modelo doméstico, né, da transformação doméstica na Venezuela, mas também na ALBA. Então, nesse contexto, né, de todas essas formas, né, de integração, essas organizações diversas, também, né, pode-se dizer que não houve uma hegemonia de uma forma, um modelo. No entanto, como, enfim, né, como agora é mais do que consolidado, essa fase ela teve uma interrupção, vamos dizer assim. Hoje a gente vive um cenário de fragmentação do regionalismo. As organizações principais, né, e a Unasul certamente, que era muito central no estudo, ela, né, foi os países, né, foram saindo à medida que em diversos países centrais, incluindo no Brasil, né, houve uma mudança de governo. No caso brasileiro, primeiro com a saída da Dilma, né, e o Temer, e depois certamente com o Bolsonaro. Então, essa forma, né, de integração, que era pautada, mais uma vez, né, por esse regionalismo pós-hegemônico, ele passa a ser uma oposição, né, a esses governos mais de centro-direita e extrema-direita, como foi o caso brasileiro, e aí em tempos diferentes, também posteriormente na Argentina, agora com Milei, enfim, né, os países se desalinharam um pouco, né, após essa maré rosa e consecutivamente, alguns países foram se tornando mais ou menos, ou seja, houve uma fragmentação, né, uma polarização política e uma fragmentação dos modelos de integração. E o conceito de regionalismo líquido, né, que foi agora publicado inclusive num livro, né, com os colegas, né, a Karina Mariano, a Regiane Bressan e o Bruno Teodoro, o Luciano, eles tentaram, vamos dizer, interpretar, né, o que era esse momento, e aí eles usam, né, esse conceito do Bauman de líquido, modernidade líquida, para tentar entender como que se desfez, né, como aquilo que é sólido parecia, né, se desmanchar no ar, de alguma forma. E eu acho que é um conceito muito interessante, assim, o livro é muito bem escrito. Eu acho que, assim, talvez o que eu possa dizer é que é um conceito que ele é mais datado também nesse momento da fragmentação, do que um conceito que pode visualizar, né, um processo de integração, inclusive uma retomada, né, porque há uma crítica nesse conceito de regionalismo líquido
que as instituições, né, da ausência de, por exemplo, né, instituições supranacionais, mas não só isso, de instituições, mesmo que sejam intergovernamentais, né, que existam instituições, sedes, com funcionários. Então, eles acabam depositando muito valor, vamos dizer assim, teórico, né, nessa ausência de instituições centrais. O que para o regionalismo latino-americano, na verdade, não é uma novidade, né? Ele sempre foi assim, né? Mesmo nos tempos áureos, nem mesmo Mercosul, nem tampouco Unasul, era realmente, tinha uma sede, claro, o Mercosul também tem uma sede, mas ambos sempre foram intergovernamentais. Eu acho que não há um consenso, ou não há nenhuma demanda, vamos dizer assim, de nenhum setor da sociedade praticamente, talvez fora alguns acadêmicos, que haja essa supranacionalidade na América Latina, né? Eu acho que há aqui ao contrário, uma consciência que é uma divergência muito grande do que, por exemplo, ocorreu na Europa, né? A União Europeia sendo, sim, um caso que a gente fala sui generis da supranacionalidade, porque lá ocorreu, enfim, historicamente, aquele processo se iniciou no pós-Segunda Guerra, que era uma situação absolutamente diferente de qualquer situação que a gente teve na América Latina, onde, inclusive, os países que fizeram parte dessa integração eram ocupados militarmente, né, pelos Estados Unidos, pela Rússia, né, União Soviética. Então, há, enfim, uma especificidade muito grande no modelo europeu com a supranacionalidade, né, com esse poder supranacional das instituições. Então, o regionalismo líquido, ao apontar para essas dificuldades institucionais, eu acho que aqui, vamos dizer assim, eu acho que a gente não pode explicar essa fragmentação atual apenas com esse argumento da liquidez, né, porque sempre foram líquidas essas instituições, né? E eu acho que aqui faltou justamente, talvez, né, nesse momento, uma incorporação do que, pelo contrário, né, não era uma só ausência de instituições, mas era a polarização política. Porque a polarização política, a fragmentação, né, com a extrema-direita, a extrema-esquerda, né, com o modelo do Chaves, que se tornou posteriormente, agora com Maduro, menos compreensível enquanto um projeto de democratização, né? Mas, enfim, eram modelos muito distintos, né? E a gente conviveu com países com modelos ainda no consenso de Washington, modelos mais sociais-democratas, vamos dizer assim, que eu sempre gosto de usar esse vocabulário para entender, né, a própria Mercosul social, e, por outro lado, esses modelos mais realmente socialistas, né, que visavam, inclusive, eliminar, né, o próprio conceito de livre comércio, como era no caso da ALBA. Então, eu acho que isso tudo não é apenas líquido, né? Acho que a modernidade líquida, ela trazia uma imagem muito datada também da década de 90, de dissolução do que era na ocasião, né, inclusive a virada da Guerra Fria, né? O Bauman desenvolve esse argumento para mostrar como que o mundo está ficando mais fluido, né, no sentido da globalização econômica, social e política. Então, ao trazer isso para o regionalismo, eu acho que, por um lado, é muito válido, né, para mostrar como que também era uma solidez que se desfez no ar. Por outro lado, eu acho que a motivação desse desmanchar foi o contrário, foi a polarização política, né, enquanto que na modernidade líquida do Bauman era o contrário, né, foi o final da Guerra Fria, uma imagem que o mundo era flat, né, que agora todo mundo ia ser liberal. Então, acho que tem essa questão. Mas, fora isso, a análise que é feita, né, no livro de todos os processos regionais é muito detalhada, muito interessante, enfim, né, são colegas, admiro bastante o trabalho, mas, assim, eu acho que isso mostra como que o regionalismo, ele está sempre em andamento, né, a gente continua tendo que pensar, porque se ele é líquido, vamos dizer assim, será que acabou? Né, e eu acho que aqui que o argumento ali precisa ser, talvez, repensado ou complementado, né, como que você pode ter regionalismos sólidos, ainda sem uma institucionalidade supranacional ou uma institucionalidade tão forte, né? Que você tem atores sociais, políticos, econômicos, né, que sustentem esse regionalismo.